Mas agora a gente tem que tratar de bastidores da política. Em uma entrevista que foi concedida ao jornal O Globo, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ele defendeu uma aproximação do partido com o Centrão e até com eleitores de esquerda como estratégia para vencer a eleição presidencial de 2026. O mandatário, no entanto, afirmou que Jair Bolsonaro resiste fortemente a esse plano. Valdemar disse ainda que deputados como Nicolas Ferreira e outros aliados mais próximos do ex-presidente também não querem seguir esse caminho político, mas alegou que o projeto seria importante para conquistar o eleitorado, principalmente do Nordeste. O líder do PL reconheceu, contudo, que o partido teve um crescimento surpreendente nas eleições municipais e na política nacional, reconhecendo que Bolsonaro é o responsável por esse feito. Começar essa com o Roberto Mota. Você, Mota, nitidamente com essa notícia a gente percebe que Valdemar e Bolsonaro pensam de forma diferente, né? Verifica, por favor, se o seu microfone está fechado. E talvez, Caniato, de formas complementares. Esse é um dos dilemas de quem está na política por idealismo. Até onde você pode abrir mão dos seus ideais para chegar no poder? Porque sem poder você não consegue fazer nada. Sem poder, até os ideais mais nobres não produzem nenhum resultado. Mas, se você está na política por idealismo, como é possível fazer alianças com pessoas cujas ideias ou práticas você considera erradas? 80%, na minha experiência, 80% dos políticos estão na política pensando no seu próprio benefício. Só 20% realmente trabalham em nome de ideais. E o Brasil nunca precisou tanto desses 20%. Você, Cristiano Beraldo, a estratégia de Valdemar Costa Neto para vencer as eleições presidenciais de 2026, para ele é preciso aglutinar forças, inclusive ele não descarta dar as mãos com siglas do Centrão e até flertar com eleitores da esquerda. Já seria difícil convencer Jair Bolsonaro, segundo ele revelou na entrevista. Olha, Caniato, eu não acho que vai ser difícil. Se a gente lembrar do que foi o governo Jair Bolsonaro, a gente vai constatar que ele governou com esses mesmos partidos do Centrão. E para que haja uma candidatura forte, não só viável, mas que ela realmente seja forte e represente uma chance verdadeira de vencer as eleições, é preciso haver uma reunião de partidos que formem essa aliança, e tem que ser partidos relevantes, pelo tempo de TV, pelo dinheiro, e para que, ao assumir a presidência, caso saia vitoriosa, essa aliança tenha ali uma base de apoio relevante no Congresso. Então, negar a realidade, eu acho que não faz sentido. Talvez faça sentido agora, né? Para que baixar a guarda nesse momento? Para que admitir participação ou alianças com outros partidos tão longe ainda das eleições? Porque quando chegar perto das eleições é que se vai saber o tamanho, a relevância de cada um. A gente tem que lembrar que haverá eleição para a presidência da Câmara agora em fevereiro de 2025. E essa eleição para a presidência da Câmara tem mexido com muitos ânimos. O União Brasil, que se colocava ali, discutia inclusive uma federação com o PP e o Republicanos, foi ficando de fora a ponto de agora buscar lançar uma candidatura à presidência da Câmara para concorrer com o candidato de Arthur Lira, que é do PP, e lançou o seu candidato do Republicanos. E o União Brasil já foi flertar com Pablo Marçal para trazer Pablo Marçal para a União Brasil, que inclusive assumiu esse compromisso de assumir uma secretaria numa eventual vitória do União Brasil em Barueri, para que ele seja o candidato a presidente. Então, a União Brasil está no voo solo, com um candidato que é perigoso, ou com um possível candidato que é perigoso. Então, se não houver aliança para fortalecer uma outra candidatura de direita, eu, sinceramente, não vejo como ela se viabilizar.
E aí vai ficar a direita esfacelada e a esquerda, a princípio, ao que tudo indica, bastante mais unida numa candidatura única, ou pelo menos uma candidatura evidentemente principal, talvez com alguma outra candidatura menor ali, de menor relevância e tal. Então, me parece que, neste caso, Valdemar da Costa Neto está com uma leitura pragmática do cenário. Você, Luiz Felipe Dávila, o jogo está em aberto, as peças estão sobre o tabuleiro e os sinais emitidos por Valdemar Costa Neto. Você, Dávila. Caniato, nós temos de olhar esse cenário sobre dois prismas. Primeiro, a pauta de Bolsonaro. Bolsonaro vem dando sinais de que quer ter maioria no Senado. Para ter maioria no Senado, precisa negociar com o Centrão para garantir as vagas nas chapas dos governadores. Então, se este é o plano prioritário, é fundamental a aliança com o Centrão para garantir essa maioria no Senado. Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto é a história da candidatura única à presidência da República. Por que isso é importante para esses partidos? Como eu sempre digo aqui no nosso Pingos nos Is, o interesse primordial dos partidos políticos, ainda mais os partidos grandes, é eleger o maior número de deputados federais, porque é isso que vai determinar o fundo eleitoral, o fundo partidário e o tempo de televisão. Portanto, fazer uma grande aliança partidária, ter um único candidato, significa que você não vai ter que gastar uma fortuna numa campanha majoritária, presidencial, e vai poder usar a maioria dos seus recursos para fazer o maior número de deputados no Congresso Nacional. Então, esta é a estratégia de todos os grandes partidos, aumentar as suas bancadas. E no caso de Bolsonaro, ter maioria no Senado. Logo, a aliança com o Centrão é fundamental para atingir esses dois objetivos. Pois é, essa é uma reflexão importante, né, Mota, sobre como os partidos precisam se organizar e criar as melhores estratégias para chegar ao objetivo, né, ganhar uma eleição importante, seja para governador, presidência da República, enfim. Até que ponto o partido pode flexibilizar suas convicções e se abraçar com um cara que defendeu lá atrás algo completamente diferente? Vale o esforço de você engolir alguma coisa que você nunca defendeu para tentar ter mais tempo de televisão ou seduzir um público que você nunca atingiu? É sempre algo que os estrategistas ficam pensando. Bom, será que isso não vai arranhar a minha biografia ou a imagem de um partido, de um grupo, de uma pessoa e por aí vai? Tá aí um momento bom para uma pesquisa, né, Caniato? Para gente... O Datamota vai fazer essa pesquisa. Deixa comigo, me dá uma semana e eu volto aqui com os resultados. Mas eu acho que o resultado vai ser não. Eu acho que se tem uma coisa que o eleitor brasileiro hoje já se acostumou é com decepção. A quantidade de políticos que surgiram nos últimos anos, que apareceram como a nova esperança do Brasil, da direita, ou sei lá do quê, e que se mostraram mais do mesmo, é uma lista gigantesca. Eu acho que um partido que abre mão das suas convicções para chegar no poder, ele vai ter dois resultados. Primeiro, quando chegar no poder, ele vai descobrir que chegou lá com gente que quer fazer coisas com as quais ele não concorda. E aí ele vai ser obrigado a fazer, porque aquelas pessoas ajudaram você a ganhar a eleição. Segundo, ele vai descobrir rapidamente como some a sua base eleitoral. Ele vai receber rapidamente a reação dos eleitores. Então, isso é um equilíbrio muito difícil. Evidentemente, você não pode se isolar no seu partido e resolver não conversar, não fazer alianças. Isso também não é uma política viável. Então, o segredo é achar aí um meio termo, um ponto de equilíbrio. Eu acho que a gente pode olhar para o governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Um governo que conseguiu, numa situação bastante adversa, vamos lembrar,
um governo que encarou a pandemia, a maior catástrofe de saúde pública desde da epidemia de gripe espanhola, enfrentou também a guerra na Ucrânia, enfrentou uma oposição cerrada, vinda de várias formas, e ainda assim conseguiu resultados notáveis. Tá? Esses resultados foram conseguidos através de algumas alianças, claro, mas principalmente mantendo-se o espírito, né, que originou a eleição de Jair Bolsonaro, que foi responder aos anseios da população, que foi tentar reduzir o tamanho do Estado e do governo para que sobrasse mais dinheiro no bolso das pessoas. Essa é a receita que Javier Milei está implantando na Argentina. Se você abre mão disso para chegar ao poder, é preciso perguntar, sobra exatamente o quê? Pois é, esse é um tema bom para a gente discutir com os nossos comentaristas. Você, Cristiano Beraldo, só para a gente fechar esse tema, quando você menciona que na administração de Jair Bolsonaro, em dado momento, ele acabou se rendendo ao Centrão, a gente pode observar que no início da administração dele, ele tentou ser o mais independente possível, né? Só que teve um momento ali que foi preciso promover algumas alterações. Eu me lembro bem da chegada de Ciro Nogueira, ele se tornou o articulador da gestão de Bolsonaro, e também outras figuras de partidos do Centrão acabaram ocupando posições importantes. Mas qual é o receio de um líder como Jair Bolsonaro quando sinaliza que não seria bom dar as mãos com esses partidos do Centrão que ora pendem para a esquerda, ora pendem para a direita? Depende de quem estiver no poder, né? Não, mas eu não acho até, assim, ele está certo. Neste momento, agora, não é hora de oficializar esse tipo de aliança, porque ele tem muito mais a entregar do que a receber. E esses partidos, mesmo o Progressistas, que é o partido presidido por Ciro Nogueira, senador, que foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, ele não é uma unanimidade interna, tanto é que há ministro do PP, do Progressistas, que está afastado do partido, mas é do partido, é um deputado eleito pelo partido. Então não há muito o que o ex-presidente ganhar nesse momento. É muito mais inteligente da parte dele consolidar a sua imagem de líder desse grupo chamado bolsonarismo, líder da direita e tal, e chegar o mais forte possível em 2026, para que aí, então, ele consiga negociar com esses partidos um acordo que seja, né, ou um apoio que seja mais favorável a ele, porque nós nem sabemos hoje quem será o candidato apoiado pelo ex-presidente. Pode ser que seja ele próprio, caso haja uma reversão no processo que lhe tirou os direitos políticos, pode ser Tarcísio de Freitas, pode ser alguma outra pessoa, pode ser um de seus filhos, enfim, não sabemos ainda quem será. Então não há o que negociar nesse momento. O que os outros partidos querem é tirar uma casquinha. Só que ele também sabe, Caniato, que se a gente olhar hoje para o cenário da direita, com essa eleição para São Paulo, que deu tanta visibilidade e apoio popular a Pablo Marçal, há essa divisão no que se imaginou que seria o campo da direita. Nessa divisão, os partidos também, eles vão ficar fazendo conta. Na hora H, se acharem que Pablo Marçal é o candidato, como lembrou Dávila, que vai proporcionar o maior número de deputados para eles, eles vão com Pablo Marçal e dão até logo para Jair Bolsonaro. Cada um está pensando no seu próprio interesse. Esse universo da política partidária, ele é de um pragmatismo impressionante. É muito difícil se ver alguma decisão tomada que não venha a diretamente, objetivamente, garantir algum tipo de benefício para o partido, para os seus caciques, para os seus eleitos. Então,
dentro desse momento que a gente está vivendo da política, eu sinceramente acho que não faz sentido realmente sair por agora anunciando grandes alianças para 2026. Pois é, e tem uma lista grande, né, de políticos que se insultavam e anos depois apareceram abraçados fazendo o V da vitória. Tem vários casos, hein? Bom, a gente vai seguir monitorando essas movimentações na política.